Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui, tá gravando um pouquinho aqui sobre if else, beleza? Bom, falando um pouquinho sobre if else aqui, pessoal, basicamente ele vai ser ali uma condicional, beleza? Então a gente vai estar trabalhando aí com condicionais, sim e não, beleza? True ou false, beleza? True ou false, beleza? True ou false. Basicamente, essa daqui vai ser a sintaxe do nosso condicional, beleza? Bom, sintaxe quando eu falo o que ele vai aceitar aqui. O que acontece aqui no nosso if else? Basicamente, o if else seria isso daqui, beleza? Então, vou falar aqui, se o que estiver aqui dentro for true, ele vai executar alguma coisa parecido com console.log, tá? Console.log, acontece isso. E também existe um carinha chamado else, beleza? Que se ele não for esse daqui, ele vai cair aqui, tá? Console.log acontece aquilo. Só que vocês viram que ficou um pouquinho apagado, né, pessoal? Por que ele acabou ficando um pouquinho apagado? Porque ele nunca vai acontecer esse else. Por quê? Porque esse if aqui sempre é true. Beleza? Então o que eu poderia fazer aqui é simplesmente inverter, deixar esse cara aqui como false, tá? E se ele for false, esse cara aqui nunca vai acontecer, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, executando esse código aqui, beleza? Então, se o que estiver aqui dentro for verdadeiro, ou seja, for true, vai acontecer o que estiver dentro do meu escopo de código aqui. O que seria o meu escopo de código? É o que está entre chaves aqui, beleza, pessoal? O que está entre chaves aqui é o meu escopo de código. Então, tudo que está dentro dessas minhas chaves aqui, entre a abertura aqui e o fechamento, é o meu escopo de código, beleza? Então, tudo isso aqui vai acontecer caso esse valor aqui seja verdadeiro. Caso esse valor aqui seja falso, pessoal, ele vai executar o que tiver dentro do else. Como exemplo aqui para vocês, eu vou colocar false, beleza? Por que isso daqui acontece? No fim do dia, tudo que está aqui dentro vai ser um valor booleano que vai retornar, beleza? Vai ser uma condição. Se isso daqui for verdadeiro, acontece o que tiver aqui dentro. Se for falso, vai acontecer o que tiver no else, ou seja, não é isso daqui, vem para o else, beleza? Vou executar isso daqui agora, acontece aquilo, beleza? Um outro exemplo aqui, pessoal, que a gente pode utilizar é utilizando uma variável aqui, vou chamar essa variável de idade. Idade é igual a 18. Beleza? Um exemplo muito padrão que todo mundo utiliza. Então, se idade for igual a 18, beleza? Se idade for igual a 18, vai acontecer isso. Se não, vai acontecer aquilo. Eu vou executar isso aqui de novo e vai acontecer isso, beleza? Agora eu vou mudar aqui. Idade é igual a 19, tá? Estou atribuindo o valor 19 à variável idade, beleza? A diferença de um igual para dois iguais é que esse daqui é a atribuição, esse daqui é a igualdade. Eu estou perguntando, tá? É como se eu estivesse fazendo uma pergunta. Idade é igual a 18? Se idade for igual a 18, ele vai acontecer o que estiver aqui, beleza? Como eu sei que não é, ele vai acontecer isso daqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, não tem 18, não tem 18. E aqui tem 18. Tem 18. Se eu executar mais uma vez, já vai ter alterado ali, tá? Não tem 18. E agora eu vou trocar a minha variável aqui de novo. Então aqui agora ele tem 18, beleza? Ele vai acabar tendo 18 aqui. Então eu entrei aqui em uma condição. Então, se o que tiver aqui dentro for true, ou seja, o que tiver aqui dentro, entre os meus parênteses, for um valor verdadeiro, ele vai executar o que tiver dentro do if, beleza? Se não, esse else aqui seria um se não, ele executa isso. Ou seja, se for isso daqui, ele executa isso. Se não, executa isso. Outro padrão aqui que a gente pode utilizar é um carinha chamado else if, beleza? Então a gente escreve aqui else if, se não, se, e a gente consegue passar aqui outro padrão aqui, beleza? Então, aí ele vai começar a fazer a verificação. Idade é igual a 18? Não é igual a 18, então a gente pode fazer aqui. Idade é igual a 19? Se idade for igual a 19, a gente pode fazer aqui um console.log falando, beleza, idade é igual a 19. Então aqui tem 19, beleza? Eu vou mudar aqui e aqui, ó, eu vou primeiro executar esse cara aqui, vai continuar naquele mesmo padrão, idade é igual a 18. Agora eu vou utilizar aqui idade 19, então ele vai cair ali no nosso else if. Se não, se idade for igual a 19, executa console.log tem 19 e aqui ele executou, tem 19, beleza? Caso não bata em nenhum e nem outro, ele não tem 18 e nem 19. Ele tem outro número. Beleza?
beleza? Então eu vou executar ali, vou mudar essa variável aqui para, por exemplo, 1, tá? Então ele não tem 18 nem 19, ele vai ter algum outro número, tá? Então não tem 18 nem 19, ele tem outro número, beleza? Basicamente aqui entrou a nossa lógica aqui de if else, beleza, pessoal? Bom, bem simples isso daqui da gente começar a utilizar, beleza? Basicamente são condicionais aqui, beleza? Entrando agora, pessoal, em outro nível aqui de condicional, pensando mais em escalabilidade, beleza? Porque isso daqui não é escalável para o seu projeto. Por exemplo, se a gente tivesse muitos else's ifs aqui, igual eu vou fazer aqui agora, else if, else if, else if, opa, acabei fazendo um pouquinho errado, é daqui, deixa eu apagar esse else daqui, fazer daqui até aqui, else if, ele está copiando um a mais, mas tudo bem, a gente acaba recortando aqui, beleza? Ele vai trazer tudo aqui, enfim, posso acabar retirando aqui. Então, se eu tivesse diversos else's ifs aqui, isso aqui para minha escalabilidade é horrível, beleza, pessoal? Isso aqui para minha escalabilidade é horrível, beleza? Então, isso aqui não dá certo pensando em escalabilidade. Por quê? Porque isso aqui ele tem que percorrer um por um, tá? Então, imagina ali no seu sistema você colocar todas essas condições, tá? É isso, tá? Se não for, é isso, 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 e se não for nenhum daqueles lá, vai acabar sendo isso daqui, beleza? Então, pensando em escalabilidade, isso daqui não é bom pra gente, beleza? A gente consegue entrar aqui em um conceito chamado switch case, beleza, pessoal? Para a gente utilizar aqui esse conceito de switch case, que a gente pensa mais em escalabilidade, a gente consegue utilizar tanto aquele if else, tá? A gente pode utilizar if else, contanto que não tenha tantos ifs else's, else's ifs, na verdade, igual eu mostrei ali no exemplo anterior, beleza? A gente pode simplesmente vir aqui e criar um carinha chamado switch case, beleza? Ele vai ter a mesma funcionalidade ali do if else, tá? Eu vou criar aqui uma variável idade de novo, idade é igual a 18, e aqui agora eu posso fazer o seguinte, venho aqui, crio switch, tá? Switch, e aqui eu coloco idade. Coloquei switch aqui, chamei idade, e aqui eu consigo colocar alguns casos. Então, caso seja 18, ele vai executar alguma coisa, tá? Então, case 18, ele executa alguma coisa. Vou colocar aqui um console.log, vou colocar aqui tem 18, beleza? E para finalizar aqui, eu sempre coloco um break, beleza? Para ele poder encerrar esse trecho aqui de código. E eu poderia fazer isso aqui diversas vezes, tá, pessoal? Poderia vir aqui e fazer vários aqui embaixo. Case, tá? Por exemplo, 18, 19, poderia fazer aqui 20 também, tá? Melhor aqui, fazer o seguinte, 20, 21, 22, beleza? E aqui eu só altero também para 19, beleza? Tá bom, Cauã, mas e se não for nenhum desses casos, tá? Aí a gente pode utilizar um carinha chamado default, que vai ter a mesma funcionalidade ali do else, né? Ou seja, se não for nenhum desses daqui, ele vai cair no default, tá? Console.log não é nenhum acima. Tá? Então, não é nenhum acima. Posso utilizar aqui o break agora e finalizei. Então, pensando em escalabilidade, pessoal, isso daqui acaba sendo melhor aí para o nosso dia a dia, beleza? Quando a gente tem muito mais opções, esse cara aqui acaba sendo muito melhor pensando em escalabilidade. Por que ele acaba sendo muito melhor pensando em escalabilidade? Ao contrário do if else, que ele faz todas aquelas regras que tem de if, else if, o switch case aqui, ele vai procurar apenas o caso verdadeiro. Então, ele vai pular direto, ele não vai nem ler esses aqui, ele só vai bater, ó, beleza, 18, pum, bateu no 18, tá? Por exemplo, se eu colocasse aqui 22 aqui, ele já viria direto aqui para esse 22, beleza? Ele não faria nenhuma dessas regras aqui, ele viria direto para o 22 e depois ele fazia o break, beleza? Eu vou executar isso daqui e aqui, olha, tem 22, tá bom? Então, pensando em escalabilidade, o switch case aqui acaba sendo muito melhor pra gente pensando em escalabilidade, beleza? Mas no vídeo de hoje a gente conseguiu aí identificar então esses dois casos, tanto if else, utilizando também else if, tá? Else if a gente acabou utilizando aqui também, e vimos aqui também switch case, que em padrão de escalabilidade é melhor
melhor que if else. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo. E é isso aí. Valeu!